Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rafael Viana e hoje eu quero falar com você que é cristão a respeito do tema que se encontra no vídeo, que é por que o Brasil não viveu um grande avivamento. Bom, estou estudando a história da igreja, revendo alguns fatos novamente. Também estou estudando acerca de biografia de grandes reformadores, grandes homens de Deus após a reforma. E algo que me incomoda muito é porque no Brasil nós não vivemos de fato aquilo que nós lemos nos livros de história. Porque nós vemos um grande avivamento nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou em outros lugares que estão ali próximos à Inglaterra, na região da Europa. Por que nós não vivenciamos isso no Brasil? Por exemplo, quando nos Estados Unidos acontece o avivamento da Rua Azusa, que inicia o movimento pentecostal, nós vemos ali o impacto que este movimento, onde um pastor ele pregava acerca dos dons, crendo ali no batismo com o Espírito Santo, e ele é batizado e a igreja é inundada com uma glória do Espírito, e isso vai impactar a sociedade, ao ponto de que ali na região bares, prostíbulos vão se fechar porque o número de convertidos cresce. E por que isso não acontece no Brasil? Por que nós vemos que no Brasil surgiu um crescimento de igrejas e, e nós vemos que junto com as igrejas crescem o número de bares, prostíbulos e de fato parece que o caráter do religioso no Brasil não evolui, não melhora, né? Não demonstra que há de fato um avivamento, ou que houve no passado. Não há vestígios de que houvesse, de que tenha havido um avivamento no Brasil. E isso me incomoda muito. E um dos motivos que eu vou analisar no vídeo de hoje, esse é apenas um dos motivos, é porque o povo brasileiro é extremamente dinheirista. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a biografia de um grande pregador, George Miller. Este aqui é um livro, Heróis da Fé. É um livro simples, básico, bem objetivo, que retrata a vida de grandes homens de Deus após a Reforma Protestante. E a vida do George Miller ela é muito interessante. Então eu quero fazer uma análise aqui sobre a vida de George Miller e depois aplicar isso na nossa vida religiosa, fazer um contraponto, né? Uma comparação da nossa vida com a vida de George Miller. Bom, ele nasceu em 1805 e morreu em 1898. Bom, o George Miller, ele, com a idade de 10 anos, ele foi enviado para estudar teologia e ele queria muito estudar para se tornar um pregador que tivesse um salário e vivesse uma vida confortável, tá? No tempo dele já era mais ou menos como no nosso tempo, onde um pregador, alguém que faz teologia, começa a receber um salário da igreja. Só que aos 20 anos de idade, ele passa por uma transformação. Ele vai num culto e ele vê os irmãos orando fervorosamente, ali clamando a Deus, e isso muda a vida dele. Ele de fato se converte naquele momento. E, e nesse intervalo de tempo em que ele se converte, ele vai visitar um orfanato.
E nesse orfanato que ele visita, ele vai se hospedar, ele estava numa viagem missionária, ele encontra ali, nesse orfanato, um dentista que também estava se hospedando, um senhor chamado Graves. E ele conversando com esse dentista, ele descobre que o dentista tinha abandonado a sua atividade, ele tinha um grande salário anual, esse dentista, né? Na época, ganhava muito bem, e ele tinha abandonado tudo isso para se tornar um missionário na Pérsia. É, e ele decidiu fazer isso confiando só nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento. Então, George Miller ele tinha sido impactado com um grupo de crentes num culto que começa pela sua conversa, que começa a mover, Deus movê-lo a uma conversão, e depois ele se encontra com esse dentista. E isso vai mudar a vida dele profundamente. Na época do George Miller, o que acontece? As pessoas alugavam os bancos da igreja para que pudessem ter um salário, o pregador pudesse ter um salário. Então o pregador, o pastor, ele alugava um salão e ali tinha uma certa quantidade de bancos e ele fazia um cálculo aritmético bem simples e ele via que com os bancos cheios quanto que ele ia conseguir arrecadar, se era o bastante para pagar o aluguel do salão e ainda ter um salário. Era assim que os pregadores da época faziam. Mudou um pouco a tática, mas continua bem parecido com os nossos tempos atuais e os fraudulentos pregadores da prosperidade. E aí isso incomodava ele, porque ele pensava: existem muitas pessoas que não podem pagar pelo aluguel do banco para estar aqui num culto, e isso impede o avanço do reino de Deus. Então ele decidiu não ter salário nenhum e viver apenas pela fé. E foi assim que ele vai iniciar uma jornada onde Deus escreveria o nome dele na história. E ele vai basear depois a vida dele na seguinte questão: que ele ia orar algumas horas todos os dias. Todos os dias ele iria orar e ler constantemente a Escritura. E a partir disso, quando ele tem aquela experiência no orfanato, que ele viu um orfanato que dependia inteiramente da provisão de Deus, ele encontra um dentista que abandonou tudo para ser missionário na Pérsia, para depender totalmente de Deus. E ele se incomoda e não cobra mais aluguel dos bancos da igreja, ele decide mergulhar nisso. Também serei totalmente dependente de Deus. Então ele começava a viver uma vida de constante oração. Ele orava horas por dia. E aí o que ele fazia? Quando ele precisava de alguma coisa, ele tinha um caderno onde, de um lado, ele anotava o pedido em oração e na outra página de frente ele ele deixava em branco para anotar a data em que Deus respondeu aquela oração. Então ele começou a fazer isso e ele começou a ver, e há registros aqui de que ele fez mais de 5.000 registros onde Deus respondeu no mesmo dia as 5.000 vezes as suas orações. Todas as vezes que ele pedia, Deus o respondia. E ele recomendava que os irmãos fizessem a mesma coisa. O que vai acontecer? George Miller ele vai se comover pela situação dos órfãos que existia ali no país dele e ele vai começar a pedir para Deus para abrir as portas para que ele tivesse um orfanato para cuidar daqueles órfãos, para que Deus fosse glorificado no orfanato pela seguinte forma: era um emblema que ele queria ter no orfanato. Ele não ia pedir ajuda de ninguém, nem contar a necessidade dele para ninguém,
e ele ia pedir apenas para Deus e esperar que Deus suprisse as suas necessidades, e assim Deus seria glorificado quando as pessoas conhecessem aquilo. E assim também ele poderia pregar o evangelho aos órfãos e alimentá-los também, não apenas com o espiritual, mas com a comida, o alimento físico, do corpo físico. Para você ter uma ideia, chegou situações em que ele tinha 2.000 órfãos sentados à mesa e não tinha nada para comer. Então eles começavam a orar e o biógrafo diz que nenhuma das refeições, todas as vezes que eles fizeram isso, teve um atraso maior do que 30 minutos. Ou seja, ele sentava os 2.000 órfãos à mesa, dentro do orfanato, para comer, e eles começavam a pedir para Deus que enviasse a comida. E em todas as vezes Deus respondeu em menos de 30 minutos. Imagina você cuidar de um orfanato com 2.000 órfãos que não guarda dinheiro. Ele não guardava dinheiro em caixa, porque tudo que vinha era investido no orfanato, eles precisavam. E quando faltava, era assim que eles faziam. Sem contar que George Miller orava todos os dias por várias horas. Uma vez perguntaram para ele como que ele sabia qual era a vontade de Deus. Então ele disse o seguinte: eu procuro manter o meu coração num estado em que o meu coração não tenha qualquer vontade própria. Então, de 10 problemas, nós já temos solução para 9, quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade de Deus. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, que ele confiava inteiramente no Espírito Santo juntamente com a palavra. E ele procurava se guiar, sempre lendo a Bíblia e pedindo ao Espírito Santo para que confirmasse a direção daquilo que ele deveria fazer. Olha o que o biógrafo vai dizer. Sua confiança no Pai dos órfãos, que é Deus, era tal que nenhuma só vez recusou-se a aceitar crianças no orfanato. E agora o biógrafo vai dar um dado muito importante, muito interessante. 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em Ashley Hill, Bristol, na Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas da grande fé de George Miller, sobre a qual George Miller escreveu: cada uma dessas dádivas, devo-nos lembrar, George Miller lutou com Deus em oração para obter. Aí, agora estas são as palavras de George Miller. Muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente à mesa, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando a nossa caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar. Cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir, tudo sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. Então imagina a responsabilidade. Ele tinha um orfanato com 2.000 órfãos, ele ainda tinha 9.000 alunos que ele custeava o estudo teológico e mais de 100 famílias de missionários que ele custeava. E tudo isso é incrível porque ele fez sem pedir dinheiro para ninguém. E o seu nome ficou gravado na história. Agora, compara isso com o cristianismo no Brasil.
Por que que nós temos pregadores que tá certo, se o cara vira um Spurgeon e começa a pregar e e que não enriquece ilicitamente pela pregação, mas que se doa para a obra e tudo que recebe também entrega para a obra, é uma coisa. Ele não tem tempo para trabalhar. Mas por que que nós temos milhares de pregadores espalhados pelo Brasil pendurado nas ovelhas, com a desculpa de que o seu chamado é só para pregar e não pode trabalhar? Por que que os pastores são extremamente dinheiristas e ficam pendurando nas costas das ovelhas a responsabilidade de pagar todas as suas despesas e toda a obra que ele quer fazer, ele pede diretamente para as ovelhas e as ovelhas são obrigadas a custear isso? E por que que hoje nós vivemos um evangelho tão fraudulento no Brasil, onde cresce a teologia da prosperidade, as pessoas vendem amuletos e vendem indulgências, como na época de Lutero. Por quê? Exatamente porque o povo, o crente brasileiro, é extremamente dinheirista. Ele só pensa em dinheiro. Se ele quer fazer a obra, ele já visa quanto ele precisa arrecadar, quanto dinheiro ele precisa levantar. Eu vou dar um exemplo. Quando Moisés estava construindo o tabernáculo, Deus fala para ele convocar o povo para ofertar. E o povo vem e oferta. Só que o povo ofertou tanto que chega uma hora que Moisés dispara, já chega, eu já tenho tudo que era preciso e ele ainda devolve o que sobrou, o que sobrava. Você já viu algum pastor iniciar uma obra e depois chamar o seu grupo de membros e dizer, olha, sobrou tanto e eu vou devolver aos irmãos? Você já viu algum pastor devolver dinheiro? Não. Porque o povo, os crentes brasileiros são extremamente dinheirista e essa é a razão pela qual nós nunca vivemos um avivamento evangelístico no Brasil. E isso é uma vergonha. Com isso, com o dinheiro, com o amor ao dinheiro sendo o princípio de todos os males, depois dessa miséria espiritual que a gente vive, é comum nós vermos constantemente casos em fofocas gospel, porque agora é normal nós termos revistas de fofoca gospel, aonde se promove ainda mais os escândalos. É normal nós vermos casos de adultérios, eh, traições, né? Os adultérios, de pastores cobrando, caloteiros, pastores que mandam matar entes da família. Então, olha a miséria espiritual que a igreja protestante vive no Brasil. E se você que é pastor, você que é pregador, ou você que é membro de uma igreja, não tomou uma posição que seja semelhante à de George Miller, de depender inteiramente de Deus, abandonando essa necessidade de ser dinheirista, se você não fizer isso e se isso não acontecer, nós da Igreja Cristã Brasileira nunca provaremos um avivamento de verdade. Essa é a verdade. Quando você vai abrir uma igreja, quando você quer pregar, você não pode simplesmente depender de que as pessoas te ajudem com dinheiro. As pessoas vão te dar dinheiro quando você já está fazendo alguma coisa. Isso é para ser bem aplicado, não é para você viver com um salário e tudo mais. Você precisa saber utilizar isso porque o dinheiro vem do esforço e do trabalho das ovelhas. Mas o pastor ele não entende isso. O pastor brasileiro ele quer sugar, ele quer vender, ele quer enganar. Note que é, hoje mesmo, um amigo meu me mandou uma foto de uma campanha que vai ter para pets. Oração para os pets. Por que que um cara que se diz
pastor, ele vai fazer esse tipo de oração para abençoar os pets? Porque ele quer levantar dinheiro, porque ele sabe que o mercado de pets foi um dos mercados que não sofreram retração durante a pandemia e que as pessoas que têm e amam um pet, eles investem pesado, eles têm dinheiro. Então ele quer fazer uma campanha voltada para os pets, de olho na carteira dos donos de animais de estimação. Isso é um absurdo, cara. Então, assim, não seja enganado, dependa de Deus e comece a orar. Ore constantemente, ore por várias horas por dia. Quando estiver trabalhando, quando estiver indo para o trabalho, quando estiver sozinho em casa, quando puder se ajoelhar no quarto, quando puder, e quando estiver também em companhia, em pensamentos, ore constantemente e leia a Bíblia constantemente. Peça para Deus. O povo brasileiro precisa começar a pedir um avivamento verdadeiro e genuíno, porque nós nunca vivemos isso. Eu leio na história Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, lugares que tiveram de fato avivamento, na Escócia, e nós não, nós nunca tivemos isso. Quer dizer, o povo, o crente no Brasil, ele ainda tem má fama, isso é um absurdo. Então, um dos motivos do brasileiro nunca ter vivido um avivamento é um dos motivos. É ser um povo extremamente dinheirista. Quer fazer a obra de Deus apenas com dinheiro. Não ora, não jejua, não estuda a palavra. Então está na hora da gente mudar isso. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Peço a tua ajuda para divulgar o canal, compartilha, é importante, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e esteja orando pela minha vida. Amém? Oremos uns pelos outros. Que Deus te abençoe.